words for you. Turn the volume up. Esse é o prefeito eleito de Nova York. Ele tinha que dar o troco no Trump, né? Lógico. Pois é, e mandou o Trump aumentar o volume. É basicamente isso, Luiz Felipe Nunes. Bom dia. Bom dia, Lupato, Sabino. Bom dia para todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, que fez um discurso ontem após vencer as eleições. Ele será o primeiro muçulmano a assumir o cargo de prefeito de Nova York. E o discurso dele foi inteiramente centrado em Donald Trump e tentando contrariar o presidente dos Estados Unidos. Esse um dos momentos em que o novo prefeito de Nova York, ele vai assumir no dia 1º de janeiro, fala sobre o atual presidente dos Estados Unidos, afirmando que sabia que Donald Trump estava vendo aquele discurso e, portanto, falou para Donald Trump aumentar o volume para escutar as propostas que Mamdani colocará em vigor em Nova York a partir do ano que vem, de acordo com ele. É um candidato e agora prefeito eleito que se considera como socialista. Ele, inclusive, teve divergências no próprio partido. Ele é do Partido Democrata, o Trump é do partido rival, o Partido Republicano. E o principal opositor nessas eleições do Mamdani foi um ex-democrata, que é o Andrew Cuomo, concorreu nessas eleições, é ex-governador de Nova York, saiu do cargo por uma acusação de um problema sexual no gabinete dele, teve diversas acusações e, inclusive, eles concorreram juntos nas prévias. O Mamdani ganhou do Cuomo nas prévias, o Cuomo, então, decidiu... É, isso que eu ia falar, é um ex-democrata recente, né? Exato. Ele tentou concorrer Ele sai pelo do partido e se candidata como independente, o que é possível lá pela legislação americana. Exato, porque nos Estados Unidos a gente tem dois partidos fortes, os democratas e os republicanos, mas existem muitos candidatos que saem de maneira independente. É raro que um candidato consiga vencer, mas o Andrew Cuomo é um candidato muito conhecido. Ele foi governador de Nova York de maneira recente, foi acusado por crimes sexuais, ficou em segundo lugar, né? Mas ficou em segundo lugar. É uma eleição que não tem segundo turno, então o Mamdani conseguiu 50%, mais 50% dos votos, mas o Cuomo também recebeu bastantes votos. O Mamdani, além de ser o primeiro muçulmano a conseguir se eleger como prefeito de Nova York, ele também é um dos mais novos para uma grande cidade nos Estados Unidos. Ele tem apenas 34 anos e nasceu fora do território americano. Não pode ser, por exemplo, o presidente do país, porque assim como no Brasil, você precisa ser alguém nascido naquele país para se eleger presidente. Só virou cidadão americano em 2018, né? Exato, e depois se candidatou e foi eleito como deputado estadual, a representação de um deputado estadual em 2021. A família dele estudou nos Estados Unidos, ambos os pais foram alunos de Harvard, uma das mais prestigiadas universidades, pai e mãe. E em profissões diferentes, mas os dois são cidadãos que têm uma história nos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos aos 7 anos de idade, não estudou em Harvard, mas estudou em outra universidade prestigiada nos Estados Unidos. Trabalhou nos primeiros anos, antes de ir para a política, com moradias sociais. Lembra muito, trazendo aqui para o nosso histórico no Brasil, Guilherme Boulos. Eu falei isso ontem. Exatamente, porque... Uma diferença básica, né? As propostas dele são propostas que foram defendidas aqui pelo prefeito Ricardo Nunes, que já estão implantadas. Exatamente. O que é considerado de extrema esquerda nos Estados Unidos é bem diferente do que é a esquerda ou a direita em outros países. Então, as propostas do Mamdani, por exemplo, elas giram em torno de congelar os aluguéis pelos anos em que ele estiver na prefeitura, loucura. Nos próximos 4 anos, a taxação de milionários do 1% de pessoas que recebem mais e têm mais lucros na cidade de Nova York. Ele diz que as propostas dele conseguem ser pagas basicamente com essa taxação, com algumas outras mudanças, mas essa taxação seria o principal na visão dele, além de implantar a gratuidade nos ônibus, uma proposta que a gente vê bastante aqui no Brasil e é discutida tanto pela direita quanto pela esquerda. A gente já falou bastante isso daqui no Manhã Bandeirantes. E também nas creches. Essas seriam as duas gratuidades. Que aqui em São Paulo é de graça. Exatamente. Então são propostas que nos Estados Unidos são vistas como socialistas e de extrema esquerda, mas aqui a gente vê uma discussão mais ampla em ambos os setores, seja a direita ou a esquerda. Mas essas as principais propostas do Mamdani. Inclusive, a gente tem outro trecho do discurso dele ontem, após a vitória, falando um pouco sobre o programa dele de governo e falando também sobre um tema polêmico em Nova York, que é a segurança. This new age
will be one of relentless improvement. Esta nova era será uma de melhoria implacável. Nós contrataremos milhares de novos professores. Nós cortaremos o desperdício de uma burocracia inchada. Segurança e justiça andarão de mãos dadas enquanto trabalhamos com policiais para reduzir o crime e criar um departamento de segurança comunitária que enfrente a crise de saúde mental e a crise dos sem-tetos de frente. Head on. Mas aí ele não volta ao tema que foi o tema mais polêmico dele, de diminuir o contingente policial em Nova York. Aí ele já mudou de ideia, né? Exato, ele tem um programa para segurança pública, lendo o programa dele especificamente para esse termo, de criação de um novo órgão que teria uma gerência sobre as polícias e outros órgãos de segurança justamente para cuidados do que ele chama de prevenção do crime. Primeiro, prevenir que o crime aconteça. Então, cuidados com a saúde mental, com as pessoas que hoje moram nas ruas e também dentro das estações de metrô dos Estados Unidos, principalmente Nova York, já que ele será prefeito da cidade. Essa é a principal proposta dele, afirmando que nos próximos anos a polícia segue importante. Isso é algo que ele reforça neste momento, contrariando algo que ele já tinha dito em anos anteriores, mas que agora o principal seria focar na prevenção do crime e depois cuidar do que a polícia pode fazer para atuar nas ruas. Não tem aquela figura da polícia militar, por exemplo, no plano de segurança dele. É mais um plano para prevenir os crimes. E lá a polícia é responsabilidade municipal. Exato. Estadual. É por isso que ele fala tanto em segurança pública. Boa sorte a Nova York, vai precisar, viu? Luiz Felipe Nunes, muito obrigado. A gente vai continuar nesse assunto porque está conosco o Lucas de Souza Martins, brasileiro que vive em Washington, nos Estados Unidos, pesquisador da Temple University e especialista em política americana. A situação política dos Estados Unidos, muitas vezes, em muitos casos, acaba se refletindo também a política do mundo, em outros países. O que significa para a política americana esse resultado de ontem? Lucas, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Vitor. Uma satisfação falar contigo e também com todos que te escutam aqui pela Rádio Bandeirantes. Olha, essa eleição do Mandami pela Prefeitura de Nova York, ela não tem precedentes na história americana. Até porque, primeiro, ele é estrangeiro, nascido na África, ele é muçulmano, em uma cidade marcada pela comunidade judaica, pelos multimilionários, ele é socialista, ou seja, ele representa algo que marca exatamente um ano depois da eleição de Donald Trump. Hoje nós estamos no dia 5 de novembro de 2025, há exatamente um ano era eleito como presidente dos Estados Unidos o Donald Trump. Quem poderia imaginar que depois da eleição de um presidente conservador como Donald Trump, exatamente 365 dias depois, Nova York, a maior cidade do país do ponto de vista econômico, elegeria um prefeito socialista? Isso mostra, de uma certa maneira, que existe uma ansiedade, uma vontade por parte de eleitores das grandes cidades americanas de se construir algo que é um contraponto àquilo que Donald Trump tem imposto às grandes cidades americanas, principalmente na gestão da questão do imigrante, assistência social. Então, a vitória do Mandami, de uma certa maneira, representa um contingente eleitoral que faz parte desse ambiente urbano das grandes cidades americanas que busca reverter ou se contrapor àquilo que representa Donald Trump nos Estados Unidos. Eu comentava ontem aqui, bom dia para o senhor, que só Nova York, né, poderia eleger um prefeito com essas características, com esse perfil. Né, uma cidade cosmopolita, uma cidade que normalmente se antepõe aí ao que é o governo federal, né, uma cidade que tem uma postura normalmente de oposição ao governo federal. Agora, das propostas que foram feitas por ele, pelo menos durante a campanha, muitas são caras, né, de implantação cara. Como é que é isso? Nova York tem dinheiro? Nova York está com as contas em dia? Ou foi mais discurso de campanha e depois ele vai encontrar a realidade do caixa? Pois é, a realidade que sempre se impõe, né? Depois de propostas como essas, como gratuidade no transporte público, o congelamento do preço dos aluguéis, a questão do assistência, por exemplo, às crianças que teriam acesso a seguro-saúde de forma gratuita também.
Bem, isso enfrenta uma realidade, como você bem coloca, que está na vida de Nova York, né? Não há espaço, tradicionalmente, em qualquer cidade americana e também em Nova York, a iniciativas como essas. Vai ser um esforço muito grande da parte do Mandami para fazer implementar essas propostas. Ele vai incomodar um grupo que é muito privilegiado com relação à elite nova-iorquina. Ele fala muito em taxar os ricos, algo que se tornou um dos principais lemas de sua campanha. Agora, simplesmente taxar os ricos não vai ser aquilo que vai sustentar uma série de políticas que ele tem promovido, que ele tem prometido aos cidadãos nova-iorquinos. Com certeza nós teremos uma imprevisibilidade com relação ao orçamento da cidade de Nova York. Essas propostas, de fato, custarão e muito, e por isso que fica a expectativa. Há muita esperança nas mãos de Mandami com relação a esses eleitores que confiaram nas suas propostas. Há muita expectativa com relação ao que a principal cidade americana pode fazer do ponto de vista de implementação de políticas sociais. Agora, vai ser necessário encontrar espaço no orçamento para que isso possa se implementar. Isso tem uma repercussão nacional do ponto de vista daquilo que se pode fazer do ponto de vista de governo federal, de implementação de propostas. Até pelo perfil do Mandani e por ter se criado dentro da política, já na internet, nas redes sociais e com uma comunicação muito direta a uma faixa etária mais nova. TikTok. É verdade. Ele tem um carisma único. E isso se notabilizou pela presença dele nas redes sociais, o TikTok. Inclusive, é curioso dizer que há exatamente um ano ele era traço eleitoral nas pesquisas. Ele não tinha sequer 5% dentro da primária democrata, dentro da primária do seu partido. E agora ele vence as eleições com mais de 50% dos votos dos eleitores da cidade de Nova York. Isso mostra também que há um fôlego e há um potencial por parte do Partido Democrata de, por exemplo, abraçar aquilo que nós chamamos de entusiasmo eleitoral, que faltou exatamente há um ano com relação à candidatura da Kamala Harris. Claramente foi uma candidatura vinculada a um governo impopular de Joe Biden, que inclusive não fez com que muitos eleitores saíssem de suas casas para votarem. Isso foi um problema para o Partido Democrata, que até então tinha a Casa Branca, perde a Casa Branca para Donald Trump. Por isso que dá para dizer que, pelo menos desse ponto de vista de entusiasmo eleitoral, o Partido Democrata vai precisar aprender com Mandami como fazer exatamente uma mobilização eleitoral capaz de ter um bom desempenho nas eleições de meio de mandato a partir do ano que vem. O que significa para a comunidade brasileira essa eleição de Mandami? Olha, curiosamente, o Mandami, ele mora em Nova York, mas ele mora especificamente em um bairro que fica do outro lado da ilha de Manhattan, no bairro de Astoria, onde exatamente fica boa parte da comunidade brasileira na cidade de Nova York. Ele teve um apoio muito considerável por parte dos brasileiros que são naturalizados americanos, que são elegíveis para votar na cidade de Nova York. O Mandami ele tem uma posição de destacar, por exemplo, a percepção e o status da cidade de Nova York como uma cidade santuário de proteção aos imigrantes e também de assistências sociais voltadas não somente para cidadãos americanos, mas também para pessoas que são de outros países, de outras nações, não somente assistência financeira, mas também assistência do Estado com relação à creche, com relação à própria questão do transporte público. Há também a percepção de que é necessário mais serviços disponíveis em diversos idiomas. E, curiosamente, o Mandami ele aparece na sua campanha falando diversos idiomas, falando em árabe, falando em espanhol. Ele tem essa preocupação de fazer uma conexão direta com esse imigrante que muitas vezes não fala sequer ele fala 6 idioma idiomas, fora né? do seu idioma nativo. Por isso que ele tem um acolhimento por parte da comunidade imigrante, por parte também dessa comunidade brasileira, pelo fato também de morar em uma região que tem muitos brasileiros também em Nova York. E o que pode significar para o povo americano um iminente conflito ou confronto de ideias aí
do presidente com o prefeito da mais poderosa cidade do país? Bem, de imediato já dá para dizer que o embate ele existirá, e não é à toa que aquilo que nós já vivenciamos, por exemplo, aqui onde eu estou, em Washington, D.C., em que todos os dias, quando você sai às ruas, você vê forças federais distribuídas pela cidade, que foram inclusive enviadas pelo presidente Trump a despeito da posição da prefeita democrata que está aqui em Washington, D.C. Isso deve acontecer também em Nova York. O que vai existir a partir dessa eleição de Mandami é que Donald Trump investirá ainda mais em um discurso de segurança pública, de fazer uma intervenção federal em Nova York, mesmo que o futuro prefeito, discorde dessa posição. Nós vamos ter um embate muito claro com relação ao que representa o governo federal e o que representa a cidade de Nova York, até pensando, né, que o federalismo, as instituições, a separação daquilo que é municipal, estadual, federal, isso é muito bem definido nos Estados Unidos, mas Donald Trump, de uma certa maneira, tem desafiado esses limites para investir na força e na presença de policiais e de forças federais em cidades americanas que são geralmente governadas por democratas, e Nova York não será exceção a este caso. E o Partido Republicano de Donald Trump não perdeu só a prefeitura de Nova York. O presidente dos Estados Unidos, inclusive, já se posicionou, dizendo que os resultados não foram mesmo bons e que essas eleições de ontem foram muito democráticas, fazendo até um trocadilho com o Partido Democrata. O presidente sentiu a água bater, diríamos assim, depois de um aumento da desaprovação. Uma pesquisa divulgada no início da semana mostra que ele atingiu o recorde, 63% de desaprovação. Sim, são de fato péssimas notícias para o presidente americano, até porque não tivemos somente a eleição de Mandami em Nova York, mas também duas eleições que são consideradas cruciais aconteceram também no dia de ontem. Os dois novos governadores de estados como Virgínia, Nova Jersey, foram eleitos, e os dois são democratas. Inclusive, importante a eleição da Virgínia, a primeira mulher democrata na Virgínia eleita, e a Virgínia, inclusive, que tinha um governador até então republicano. Virgínia, inclusive, que deu vitória a Donald Trump nas eleições de 2024, e também uma eleição importante que aconteceu no estado da Califórnia, que permite ao estado fazer um redesenho dos distritos eleitorais, o que vai permitir também que os democratas ganhem mais cadeiras na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Tudo isso há um ano de acontecer as novas eleições de meio de mandato aqui nos Estados Unidos, que vão ser aquelas eleições que vão redesenhar a estrutura hoje daquilo que é a Câmara dos Representantes, que equivale à Câmara dos Deputados no Brasil, e o Senado americano. Hoje o Donald Trump ele tem maioria nas duas casas, mas pelo menos pelo que se desenha, pelo menos pelo que nós percebemos de acordo com a percepção e o ânimo dos eleitores, existe uma tendência para que os democratas tenham ganhos significativos na próxima eleição, mas temos aí um ano até que essas eleições aconteçam. Mas o indicativo atual é de que Donald Trump vai mal, e as pesquisas e as eleições locais mostraram isso no dia de hoje. Lucas de Souza Martins, pesquisador da Temple University nos Estados Unidos, especialista em política americana, participou aqui conosco. Muito obrigado, um abraço.